Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, nós vamos seguir em Atos, capítulo 16, versículos de 19 a 26, onde depois que passa a raiva, fica muito engraçado o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles curaram uma jovem adivinhadora do seu espírito mau. Eles estavam pregando o evangelho, ela os acompanhou durante muitos dias, até que Paulo ficou incomodado e falou: sai dela, espírito do mal. E ele saiu. O problema é que essa menina dava muito lucro aos seus senhores e eles ficaram muito furiosos em perder esta fonte de renda. E aqui em Atos 16, 19, nós lemos: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Nós vemos que o Evangelho, a vida com Deus, é loucura na ótica humana. Se nós pensarmos que eles estavam fazendo tudo direitinho, estavam pregando o Evangelho, expulsaram o demônio da menina enganadora, e aí foram presos porque, por torpe e ganância, os seus senhores perderam muito dinheiro com a cura daquela jovem adivinhadora, e aí eles que fizeram tudo certinho, honraram o seu compromisso com Deus, eles começaram a apanhar, mas não foi uma surra pequenininha, foram açoites. E como se já não bastasse, não satisfeitos, eles rasgaram-lhe as roupas na praça. Isso quer dizer que as suas vergonhas foram expostas diante de todo mundo e apanharam mais. E não satisfeitos, os prenderam, acusando-os de perturbar a paz da cidade, sendo estrangeiros. E mais, foram presos no pior lugar da prisão. Além das próprias cadeias que já machucavam o corpo ferido, além do frio que fazia nesse ambiente e da umidade que gerava doenças, ainda foram amarrados no tronco. Isso quer dizer, a provação ainda era maior de dor e de limitação de movimentos, a comida também não devia ser boa. Com tudo isso, na lógica humana, eles tinham tudo para ser pessoas revoltadas. De que vantagem nós teremos servindo a Deus? Só que não. Como é uma loucura, só quem está na unção do Espírito Santo de Deus é que pode fazer isso que eles fizeram.
A despeito de terem apanhado, de sofrerem toda sorte de açoites, eles louvavam a Deus o tempo todo. Isso não faz sentido. Não faz sentido na ótica humana. Mas para Deus não há impossíveis. Para Deus, a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. Mas para quem tem a intimidade com Deus, e a intimidade é para os que o temem, eles contrariam essa lógica. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E foi por isso que, apesar de tudo, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam, eram evangelizados, e o poder foi tão intenso que sacudiu o presídio, sacudiu o cárcere. Se abriram todas as portas, se quebraram todas as amarras. E até o carcereiro, que estava dormindo, quando acordou, viu tudo aberto, ele pensou em se matar. Mas, na verdade, o amor de Deus é tão grande que o carcereiro e sua casa se converteram e passaram a servir a Deus pelo bom testemunho de nossos irmãos, nosso irmão Paulo e seus companheiros. E é isso que fica para nós. O Deus daquele tempo é o Deus nosso de hoje. Ele continua abrindo portas. Se nós continuarmos sofrendo as dores do ministério, as aflições que ele citou no passado, no Evangelho que Jesus citou, e seguirmos louvando a Deus e orando com entusiasmo. Entusiasmo pelo privilégio de sermos pregadores do Evangelho, de fazermos discípulos para a glória de Deus. Certamente, se assim, em assim o agindo, não tem para ninguém. As portas vão se abrir, as cadeias também, e nós seguiremos livres na liberdade que a ação poderosa do Espírito coloca no nosso coração, na nossa mente e no nosso modo de falar e agir. Em nome de Jesus. Agora essa missão está conosco. Somos os novos Paulo, os novos Silas, os novos pregadores. Mantenhamos esta intensidade e olhemos para as coisas boas que Deus tem feito. As ruins cicatrizam, deixam marcas, mas depois de curadas, de saradas pela ação do bálsamo que Deus coloca em nós, não dói mais. E nós seguimos orgulhosos, alegres, servindo ao Senhor incondicionalmente. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me